meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um tutorial de make e dessa vez eu trouxe um olho preto super poderoso. Essa é uma opção com um fundo mais alaranjado e muito fácil de fazer. Então é isso, espero que vocês gostem. Não esqueça do like para me ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam e ativem as notificações para ficar por dentro das novidades. E bora começar mais uma make. Eu inicio fazendo a higienização da pele da modelo com um lencinho demaquilante da Ruby Rose. Eu aplico por todo o rosto para tirar qualquer tipo de impureza e oleosidade da pele. Em seguida, eu venho com o tônico da Mary Kay para fazer uma limpeza mais profunda e aplico dando batidinhas em toda a pele da modelo. Volto com o fixador de maquiagem da Mary Kay e borrifo por todo o rosto. Isso vai aumentar a durabilidade da maquiagem. Utilizo o fluido matificante da Contém 1 grama para fazer a hidratação da pele da Mari e aplico em todo o rosto com o pincelzinho Duo Fiber, fazendo movimentos de cima para baixo e de dentro para fora. Em seguida, eu venho com o primer da Contém 1 grama e aplico na região onde eu quero disfarçar os poros dilatados, as linhas de expressão e melhorar o aspecto da pele. Venho com o corretivo pêssego da Mary Kay para camuflar a olheira da Mari, então eu aplico na região abaixo dos olhos o produto e em seguida eu venho com uma esponjinha dando batidinhas para tirar o excesso. Eu estou utilizando o corretivo verde da Contém 1 grama para neutralizar um pouco o tom avermelhado de algumas espinhas inflamadinhas que ela tá no rosto. Então eu aplico primeiro com o pincel, depois eu venho com a esponjinha dando acabamento. Venho em seguida com a base em creme da Contém 1 grama e faço a aplicação por cima daquele corretivo esverdeado que eu utilizei. Então eu venho com o pincelzinho língua de gato, vou aplicando por cima, dando batidinhas. E em seguida, para fazer o acabamento e tirar o acúmulo de produto, eu venho com a esponjinha umedecida e vou dando leves batidinhas. Isso evita que fique muito produto acumulado nessa região. A base que eu vou utilizar dessa vez é a Velvet da Contém 1 grama, então ela é uma base de cobertura alta e eu vou aplicando por todo o rosto de cima para baixo com um pincelzinho língua de gato. Esse que eu estou utilizando é o da Macrylan. Como a proposta é um olho preto bem dramático, eu neutralizo bem na região abaixo dos olhos, porque como o olho fica muito escuro, se a gente não neutralizar bem essa região da olheira, fica parecendo que ela tá com o olhar cansado. Então depois que eu faço isso, eu venho com a esponjinha e vou dando leves batidinhas para tirar o acúmulo de produto. Venho com o corretivo Deep Ivory da Mary Kay e faço as áreas de iluminação. Então aplico ali abaixo dos olhos, no topo do nariz, na testa e na região da mandíbula também. Depois eu venho com uma esponjinha, dando leves batidinhas para fazer com que a base e o corretivo se fundam e não veja nenhum tipo de separação entre uma e outra. Os amores, me desculpem os barulhos externos, mas foi o único horário que eu consegui fazer a narração e eu não ia deixar de gravar para vocês por conta disso. Dessa vez eu fiz um contorno em creme e eu utilizei um pincel bem fofinho com a base em creme da Contém 1 grama, num tom mais escuro. Apliquei na região da testa, acima do osso zigomático, apliquei também no queixo para diminuir um pouco nessa região. E fiz um pouco na região do nariz, mas não para afinar muito, apenas para devolver a sombra dessa região. Faço a iluminação antes de selar a pele, então vou utilizar a paleta de iluminadores da Ruby Rose. Eu aplico no topo do nariz, na testa, acima da maçã do rosto, no arco do cupido e no queixo. Com uma esponja e o pó translúcido, eu selo abaixo dos olhos, na mandíbula e em todas as áreas onde eu fiz a iluminação com o corretivo mais claro. Com o pó compacto da Contém 1 grama, a cor caramelo 18, eu faço a selagem da área de contorno. Então, eu aplico ali acima do osso zigomático, na testa, esfumando bem para não deixar marcado. Do outro lado do rosto, para deixar harmônico. Abaixo do queixo, para afinar essa região. No nariz, para devolver as sombras. E esfumo bem com o pincelzinho para não deixar marcado. Apliquei um pouco do pó escuro abaixo dos lábios dela para ter a impressão que a boca é um pouquinho maior. E depois eu vim com um pincel bem fofinho de pó e apliquei o pó translúcido, na verdade a cor pálido da Catarine Hill, por todo o rosto dela, retirando o excesso de pó que tinha e clareando um pouquinho mais o contorno que eu fiz no rosto dela. Faço uma caminha de pó translúcido abaixo dos olhos para que quando eu faço o esfumado não manche a pele. Com o quarteto de clown da Catarine Hill e a cor mais clarinha, eu aplico em toda a pálpebra para neutralizar essa região.
Em seguida, eu venho com a cor mais escura do mesmo quarteto e vou delimitando toda a sobrancelha dela, tanto na parte superior quanto na parte inferior, sempre respeitando o design da sobrancelha, e vou preenchendo por dentro. Venho com a escovinha e pintio para tirar o excesso de produto. E na parte da frente eu desenho os pelinhos para deixar bem natural e pintio novamente para tirar o excesso. Depois do preenchimento, eu utilizo o gel de sobrancelhas da Maybelline e aplico para dar uma encorpada nos pelos e deixar a sobrancelha no lugar. Delimito a parte inferior das sobrancelhas com clown da Catarine Hill. Eu utilizo o lápis bege da Maybelline para iluminar abaixo das sobrancelhas. Então, eu aplico nessa região. Depois, eu venho com um pincelzinho kabuki pequeno e vou esfumando esse produto para não deixar acumulado. Venho com um tom de bege mais clarinho da paleta da Catarine Hill e aplico abaixo das sobrancelhas para selar essa região. Venho com um tom de laranja da mesma paleta e vou depositando como se eu estivesse contornando todo o côncavo dela. Em seguida, eu tiro o excesso de produto e com o pincel nas bordinhas eu vou dando o acabamento para tirar qualquer tipo de marcação. Eu vou puxando também como se fosse um esfumado mais alongado, então para fora, em sentido à orelha. Para dar mais profundidade nesse esfumado, eu vou utilizar a sombra Mocha da Tracta e vou contornando de novo o globo ocular, só que agora com o pincel de esfumar um pouquinho menor. E em seguida, eu vou dando batidinhas com o pincel de esfumar mais gordinho nas bordinhas para retirar a marcação e fazer o degradê entre o tom de laranja e o tom de marrom. Volto com o primeiro pincel que eu utilizei e vou melhorando esse esfumado e a transição de cores. Para fazer esse olho, eu vou utilizar o potencializador de sombras preto da Mais Vaidosa e vou depositando em toda a pálpebra móvel com pincel de esfumar. Então, eu já vou aplicando ele e já vou esfumando para não deixar a sombra marcada quando eu for começar a depositar. Eu venho com outro pincel de esfumar e vou dando batidinhas para tirar todo o excesso de produto. Venho com a sombra preta, essa que eu estou utilizando também é da paleta da Catarine Hill, e vou dando batidinhas em cima do potencializador para deixar essa sombra bem fixada. Depois eu venho com o pincel de esfumar menorzinho e vou dando acabamento entre a sombra preta e o esfumado marrom. Venho com o pincel que eu utilizei no começo e dou acabamento nas bordinhas. Ilumino abaixo das sobrancelhas com o pigmento 02 da Dylos. Aplico com pincelzinho de precisão e depois eu venho com pincel de esfumar para dar acabamento e aplico também no cantinho interno dos olhos. Agora vamos aplicar bastante máscara de cílios. Essa que eu utilizo é da Mary Kay, a prova d'água, uma das que eu mais gosto. Aplico nos cílios superiores para receber os cílios postiços. Utilizei 2 cílios postiços juntos, como sempre. Um é da China, então eu não tenho a referência dele. O outro é o da Real Love. Eu vou colocar a referência no box de informações. E fiz a aplicação com a colinha preta da Macrylan. Aplico na linha d'água o lápis super preto da Contenho Grama e borro um pouquinho para fora. E aplico também na linha d'água superior, para deixar um acabamento melhor. Com o pincel de precisão, eu esfumo as bordinhas do lápis. Com a sombra Mocha da Tracta, eu selo esse lápis na região inferior e já vou dando acabamento também fazendo o mesmo degradê de cores que eu fiz na parte superior. E com o pincel de topo reto, próximo aos cílios inferiores, eu vou preenchendo com uma sombra pretinha. Com o pincel fofinho, eu retiro o excesso de pó translúcido que eu coloquei abaixo dos olhos. Ilumino um pouquinho mais o cantinho interno com o pigmento 02 da Dylos e volto com a máscara de cílios da Mary Kay para preencher os cílios inferiores. Minhas lindas, e o batom escolhido da vez foi o da Bruna Tavares, a cor Bianca, e eu coloquei um vídeo rapidinho de como eu faço a aplicação do batom, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, não esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever no canal, comentem também os próximos vídeos que vocês querem ver aqui comigo, tá bom? E me sigam nas redes sociais, que lá eu sempre posto fotinhas novas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!